Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos conversar sobre saúde mental, cuidado humanizado e o papel da enfermagem nesse cenário tão importante e desafiador. Nosso convidado é William Aquino, enfermeiro e dentista, graduado em enfermagem pela UBM e em odontologia pelo Unifoa, com especializações em saúde mental, com ênfase em dependência química, estratégia de saúde da família, docência no ensino superior e epidemiologia. Atualmente, ele é coordenador executivo da Divisão de Saúde Mental do município de Volta Redonda. Seja muito bem-vindo, William. Obrigado, eu que agradeço o convite. William, vamos começar então nossa conversa, né? Qual é o papel do enfermeiro na saúde mental atualmente e como essa função tem evoluído diante dos desafios sociais contemporâneos? Bom, eu posso falar até por lugar de fala mesmo, porque eu estou na construção do SUS de longa data, estou no SUS desde 2003 e de 2009 em diante eu estou na saúde mental como enfermeiro, né? O papel do enfermeiro ele é bem amplo, bem complexo e também fundamental dentro da construção desse processo de trabalho na saúde mental, porque o enfermeiro ele perpassa todos os cuidados, né? A gente, como formação, tem uma formação generalista e a gente acaba trazendo um pouquinho dessa formação para os cuidados gerais que a gente tem com o paciente de saúde mental. E, William, para você, quais são os principais desafios que os profissionais de enfermagem enfrentam no cuidado com a saúde mental em específico? Bom, a gente tem principalmente, em termos de formação, né, a grade curricular ela contempla a saúde mental em si, mas eu percebo que ainda não há investimento em profissionais especialistas para acompanhar essas pessoas que vão para o campo de estágio, para fazer a prática acompanhado por um especialista, e essa formação não fica tão suficiente para a gente receber essas pessoas depois. E acaba que esses profissionais, no caso eu também fui um deles, a gente tem que aprender na prática, né? Então, tem algumas coisas que são específicas da enfermagem, que é, por exemplo, contenção, medicação, como lidar com um paciente psiquiátrico em crise. Então, tem questões que são da enfermagem, tem questões que são amplas, né, que são de todas as classes. Mas essa formação ainda é deficiente porque a gente tem que aprender no campo, ali, em loco. Né? E muita gente não tem a formação, não fez a especialização, a gente acaba fazendo esse treinamento em loco. E se você vai buscar fora, também você não acha lugar que te qualifique. Sim. Isso eu acho que é bastante desafiador. E essa formação, como que ela traz esse olhar integral, né? A enfermagem traz esse olhar integral, né? Em vários aspectos da pessoa que utiliza o trabalho de saúde mental, né? Sim, porque a saúde mental assim, em si, né? Quem adoece, ele acaba se descuidando em vários campos, né, em várias áreas da vida dele. Então não é só acometimento social que a gente recebe, a maioria das vezes o indivíduo adoecido como um todo, né, tanto clínico, social, físico, de todas as formas. E a enfermagem por si só, na sua formação, a gente entende a amplitude que é a saúde, e isso traz pra gente essa bagagem já de formação. Claro que a especificidade da saúde mental é muito com a prática, né? E com o interesse também, com a identificação do trabalho em si. Eu acho que todas as áreas têm isso, né? É tão específico para esse público e a gente não estuda, né? Não tem isso tão específico na nossa grade. A gente acaba aprendendo na vivência. Eu vi isso na nutrição, né? Quando você se depara com o público da saúde mental, você fala assim, eu aprendi cálculo de dieta, eu aprendi higienização, eu aprendi na parte de saúde coletiva, mas e como é que você junta tudo isso quando você está, né, diretamente com aquele público ali? Eu percebi muito isso, como que eu desenvolvo com tantas vulnerabilidades financeira, de medicação, né, todas essas vulnerabilidades que esse público tem. Patologias, né? As patologias e como que a nutrição vai conseguir, né? Então, quando você estuda, tudo separado é diferente quando você encontra essas questões em um público, né? Sim. Então, realmente me surpreendeu também na nutrição. Acredito que na enfermagem ainda tem um pouco mais, né, de material para estudo mas da nutrição eu achei bem pouca coisa, então é bem desafiador também. Pelo que eu entendi,
a enfermagem em si é uma amplitude muito grande, muito vasta, e aí nisso, dentro de um nicho específico de saúde mental, se tem a dificuldade de profissionais qualificados para abordar não só a saúde física, como é o, vamos dizer, o principal da enfermagem, mas também essa parte da saúde mental, como você falou, de abordar um paciente de contenção, em crise e tudo mais. Você acha que esse, na verdade, é o maior desafio para a enfermagem frente à saúde mental? Seria mais essa questão profissional? Sim, é um dos, né? Eu lembro que quando eu trabalhava como técnico de enfermagem, antes de fazer a faculdade, era a área onde eu nunca queria chegar, saúde mental. Eu sempre corri, não quero, não gosto, nunca vou trabalhar com isso. E era aquela coisa que eu acho que muita gente tem de preconceito mesmo, de ouvir falar e daquele medo que você tem, você ouve saúde mental é crise, né? Basicamente era isso. Hoje em dia não, hoje em dia a crise é o último estágio porque a gente já tem um tratamento maior aí sendo disponibilizado. Mas a história que a gente tem é essa, da gente lidar de fora, que a saúde mental é crise. Então essa bagagem de, eu sempre ouvi falar que é muito difícil, que apanha, eu tinha aquele conceito. Aí fiz a faculdade, graças a Deus, eu tive aula com a Ana Emília, que era uma especialista em saúde mental e era professora e estava trabalhando dentro de um CAPS também. Então eu, como na minha formação, eu tive a oportunidade de ter estágio como especialista. Então isso me trouxe assim muita bagagem e inclusive eu saí do estágio já transferindo a minha matrícula de técnico para dentro do CAPS. Eu já quis de cara com o estágio da faculdade já entrar como técnico. E dali eu fiquei. Então, hoje, eu entendo que a formação, sim, é um dos nós do campo profissional da enfermagem. E tem a questão também que, assim, hoje, o piso da enfermagem traz a enfermagem para 44 horas semanais para você atingir o teto, né? Sim. Do piso. Tem um piso de 30 e um piso de 44. Então, essa questão, muitas pessoas têm 2 vínculos e tentam manter mais vínculos para subsistência, né, em geral. E o que isso traz? Trabalhar com 2 vínculos, onde você não tem esse desgaste que a saúde mental traz pra gente, desgaste emocional, psicológico, físico, porque ele engloba muitas áreas da nossa vida, é uma coisa. Agora, você tem um vínculo de saúde mental e ter um segundo vínculo, isso é um nó muito importante na saúde mental, porque o desgaste é muito ampliado. E eu já tive com 2 vínculos, então eu falo isso também por lugar de fala. Isso também eu acho que é um desafio muito grande que a gente tem dentro do nosso campo de atuação. Né? Com certeza. Hoje, né, William, a rede de saúde mental e atenção psicossocial aqui em Volta Redonda, como que ela está devidamente organizada? Como estão sendo distribuídos os serviços? Quais os equipamentos que a gente tem? Nós temos hoje 3 CAPs adultos, né, localizados estrategicamente em pontos da cidade para distribuir os bairros, né, para facilitar o acesso. Temos um CAPS de álcool e drogas, o CAPS AD, e um CAPS infantil. No total temos 5 CAPs. Há projetos de ampliação desses CAPs também, pactuação no estado, no município. Temos 4 residências terapêuticas, que são aquelas casas que foram construídas lá atrás para quando os pacientes saíram do manicômio, não foram aceitos pela família, para devolvê-los à sociedade, fazer reinserção social, né? Temos as 4 casas, um ambulatório, que é um espaço de cuidados em saúde. Esse ambulatório ele atende toda a população de Volta Redonda. E, junto com isso, a articulação com os demais dispositivos da rede, né? Atenção básica, rede de urgência. Na urgência, nós temos leitos especializados de saúde mental, que fica no antigo Cais Terrado, que é o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves. Ali nós temos 5 leitos credenciados, mas ao total nós temos 15 leitos de saúde destinados à população de 14 anos em diante, 2 adolescentes e o resto para a população adulta, masculino e feminino. E com isso também temos as urgências. Todas as urgências têm capacidade para atendimento da população em geral. Também, pensando nesse contexto de adoecimento da população pós-pandemia, a gestão atual, né, que é a doutora Sueli e equipe, nós montamos um projeto de acolhimento, né? A gente percebeu quando assumimos lá atrás a gestão
que as pessoas estavam perdidas, assim, veio epidemia, muita gente adoecida, o serviço só atendendo urgência porque não tinha a capacidade suficiente para acolher a demanda, então, e tinha aquela cultura de que CAIS fazia receita, preciso de receita azul, vou lá no CAIS, preciso de receita disso, vou lá no CAIS, sentia aquele vínculo com o profissional do CAIS, não se ligava a nenhuma unidade, então as pessoas ficavam só acessando o CAIS e perdidas na rede. Entendendo essa dificuldade e a dificuldade de vínculo das pessoas com os CAPs, né, nós criamos uma equipe de acolhimento, eu fiz parte como coordenador dessa equipe na época, que era composta por um enfermeiro, assistente social e um psicólogo. Na época foi muito difícil, foi um trabalho muito importante, muito difícil, muito complexo, porque a gente tinha que convencer aquelas pessoas que estavam acessando a unidade de emergência, assim como os profissionais que já estavam habituados com aquelas pessoas fazendo esse tipo de movimento, convencer a rede, foi todo um trabalho mesmo de formiguinha ali, de que a gente ia estabelecer um contrafluxo, que a gente ia criar protocolos de acesso para tentar conduzir isso da melhor forma e controlar essa demanda, né? Hoje, essa equipe de acolhimento permanece dentro do serviço, né? A gente continua com ela instituída dentro do CAIS, tem um psicólogo, tem um serviço social de referência, mas com uma demanda mínima, muito reduzida. Hoje, essa equipe de acolhimento atende mesmo as questões de urgência que chegam. A população em si já está destinada, já sabe onde fica a CAPS, já tem o acesso facilitado, né? Não tem mais aquele vínculo da população com o serviço de urgência, por achar mais fácil. Isso trouxe para a gente muito mais condições de ter estatística, de analisar dados, para a gente analisar e devolver, né? Analisar o que a gente tem de demanda para a gente fazer oferta de vagas, aí, estudar um pouco isso. E atender da melhor forma também. Sim. E o que é de grande importância para que esse paciente ele tenha a unidade de referência dele, onde ele vai ter o histórico, né? Os profissionais que tiverem a necessidade de atendê-lo vão ter acesso a todo um histórico do atendimento que ele já realizou, né? Exatamente. Acontecia assim muito, né? A gente via quem estava na ponta, paciente passava por determinado lugar, pegava a receita, passava por outro lugar, pegava a receita, passava em outro lugar, pegava a receita, então ele tinha 3 receitas um exemplo de uma medicação de Rivotril, e ninguém tinha controle de quantidade de Rivotril que ele estava tomando, porque cada lugar que ele passava, ele falava, toma 2 comprimidos, toma a receita, toma a receita. Hoje não, além da gente ter conseguido, né, direcionar, né? Não são todos, mas a gente direcionou a maior parte dos pacientes, não só para os CAPs, mas também para a atenção básica. Então, a gente também tem o sistema que é informatizado, né? O prontuário hoje é eletrônico, então a gente consegue saber se ele passou, o que foi receitado, e consegue confrontar, às vezes, até com ele mesmo, porque isso também era usado, dependência medicamentosa, né? Sim. Então, muitos dos nossos problemas hoje em dia, tanto a informática quanto os fluxos, conseguiram diminuir. Por isso que a gente percebe o quanto que a referência do paciente a uma unidade específica é de extrema importância por conta do histórico do atendimento dele, né? Correto. Agora uma pergunta minha. Esse trabalho que você falou que vocês fizeram, né, de começar a referenciar o CAPS, tinha a questão do preconceito deles mesmo, de falar assim, olha, você vai pro CAPS, para não sei o quê, porque tem um pouco, né, desse preconceito. A psicóloga, o assistente social tiveram um trabalho nesse sentido de... Ou não? Ou eles só precisavam mesmo ser direcionados e ok? Aí eu falo como experiência prática, né? De estar trabalhando com isso. Ao meu ver, naquela época a gente não acessavam porque achava mais cômodo e fácil sair com a receita do que passar por todo aquele processo que é de você estar dentro do CAPS, você aderir ao tratamento, você comparecer à consulta com o psicólogo, fazer a adesão ao que foi proposto lá até você completar tudo e passar chegar à questão da medicação, né? Porque tinha muito essa cultura da medicação, é a cultura do remédio. E o CAPS em si, a saúde mental em si, ela vem trazendo todo esse contexto modificado de atendimento à saúde, né? A gente oferece inúmeras modalidades de atendimento dentro de CAPS e a medicação não deixa de ser um recurso, é um dos principais recursos, mas a gente tem outros que associados, né? Não isolados, mas a população em si tinha essa cultura, tinha médicos psiquiatras que eram idolatrados pela população porque davam receita, e isso daí até desmistificar foi um trabalho bem difícil. Sim. Então, William, você falou sobre essa questão mesmo de reorganizar na época até mesmo da pandemia para fazer
ter uma eficácia nos atendimentos e até mesmo melhorar o acolhimento a essas pessoas. Então, falando um pouco sobre essa questão de acolhimento, nós três aqui a gente conversa muito sobre isso, porque quem ensinou essa palavra, o real sentido, foi a nossa psicóloga Angélica. Nos primeiros atendimentos, eu e Cris, a gente foi entendendo o que é de fato o acolhimento, não é só a palavra ali acalentar, vamos dizer, o acolhimento é no geral. E nesse sentido, na sua visão, o que é um cuidado humanizado, né, no caso, e por que ele é tão essencial, tão fundamental na saúde mental e no tratamento dessas pessoas? Sim, quando eu falo equipe de acolhimento, não é tanto no sentido específico da palavra, né? Sim, a equipe de acolhimento é mais uma equipe que acolhe as demandas. Que recebe, né? O acolhimento em si, dentro do nosso contexto de profissional, dentro da saúde mental, é você conseguir, né, sentar com o outro, ouvir o outro, entender aquela demanda específica que ele está me trazendo dentro do contexto dele, né? Porque, de uma forma geral, a gente entende que acolhimento é você acolher. Eu acolho o outro, entendo o que ele está trazendo, mas a saúde mental em si é muito mais específico, porque aquela população que um exemplo, a população em situação de rua é uma população em extrema vulnerabilidade, tem a dificuldade de vínculos, não tem uma rede de apoio, não tem uma rede com quem conta. Muitas vezes o afeto dessas pessoas é com o cachorro, que é o único amigo que eles têm. Então, o acolhimento em si, dentro da saúde mental, ele é muito específico, ele é individual e a gente tem que sentar, ouvir, entender a necessidade do outro, se transportar para aquela realidade, entender a rede de apoio e, diante dali, criando esse vínculo para a gente fortalecer e tentar algum tratamento, porque a adesão ao tratamento em saúde mental é uma das principais coisas que a gente tem que conquistar. Justamente isso, essa humanização vai te trazer talvez mais abertura dessa pessoa para você ajudar e acolher ela de fato nos problemas que ela demanda, não é isso? Sim, o acolhimento traz o vínculo e o vínculo leva o paciente ao tratamento eficaz. Perfeito, excelente. E existe essa articulação entre o usuário, a família, a comunidade? Tem esse... Sim, né? Tanto a nossa portaria até contempla serviço social, né? Dentro dos CAPs e do ambulatório. E isso, os CAPs, é um papel fundamental dos CAPs, né? Que é não só promover a reinserção social, né? Como resgatar os vínculos familiares e levar essas pessoas que estão com algum tipo de dificuldade para a sociedade, para o trabalho, trazer a comunidade para dentro do tratamento, porque às vezes a gente não tem. Quando eu estava na equipe de acolhimento do hospital, eu notava que muitas vezes a gente queria dar alta para alguém que tinha uma ideação suicida e eu não tinha rede de apoio para levar essa pessoa. Então, como que pessoas estudantes de fora que estavam aqui sozinhas, de Universidade Federal, então o que eu vou fazer? Vou pegar alguém da faculdade, ou então vou trazer, frequenta alguma igreja, vou para a igreja, vou trazer alguém da igreja em quem ela confia. Então, todo esse papel de reinserção social, de trazer a rede de apoio para dentro, é fundamental dentro do nosso contexto, porque a gente não sobrevive sem os outros, né? Sim. Essa rede de apoio é fundamental. Bacana. Ela é complexa e fundamental. Muito bacana. William, hoje você também trabalha com a população de rua e algumas pessoas que são dependentes químicos. Como essa parte da rede da saúde mental está estruturada para fazer o atendimento a essas pessoas? Nós temos o CAPS de álcool e drogas, né, que é o CAPS AD, funcionando no Bairro Conforto aqui. Esse CAPS ele é articulado com as secretarias de assistência social, né, que é a SMAS. Tem o Centro Pop, tem outra rede de proteção. E essa ação ela é meio que integrada, né? Tem consultório na rua, a equipe de articulação que fica dentro do CAPS. As pessoas meio que agem de forma integrada, porque os casos são muito complexos, né? E a população em situação de rua, ela tem o quesito de não se vincular. São pessoas de difícil vinculação, até pela própria história de vida deles, né, do risco a que eles estão expostos, questão da dependência química. Então, é muito dispendioso, é muito trabalhoso esse atendimento, porque ele demora muito. Sim. E essa rotatividade que a gente tem no serviço público também, isso impede muito os avanços no tratamento. Então, essa integração é de fundamental, porque nós estamos atendendo em 3, amanhã eu posso não estar, mas tem mais 2 que continuam. E como a gente, né,
a pessoa se vincula, ela escolhe alguém para se vincular, e a gente identifica com quem que ele se vincula, a gente trabalha esse vínculo e reforça. Há uma boa articulação, né, entre os serviços em si, o abrigo com as demais, com a saúde, as mais com a saúde, a gente tem uma boa articulação. Acredito que hoje a gente tem um trabalho bem estruturado. A população em situação de rua hoje tem um dispositivo para ela tomar banho, para ela almoçar, para tomar café, que é o Centro Pop, né, que fica localizado no Aterrado. O CAPS também oferece comida, né, tem alimentação, além dos atendimentos. Isso para tentar a gente vincular também, né, porque você vai para lá e depois você tem que ir para outro lugar almoçar. Então, a gente trabalha em conjunto para tentar oferecer condições da pessoa permanecer ali. Sim. E você acha que esses fatos que você citou, no caso, a própria história de vida deles e até mesmo a própria equipe que vai receber, esses são os principais obstáculos que fazem essa população não acessarem esse tratamento e o cuidado contínuo? Ou você enxerga que existem outros obstáculos ainda que impeçam eles de acessar esse tratamento e dar continuidade? Sim. Isso eu falo de uma forma geral, porque a gente convive, né? Tem vários fóruns de álcool e droga que nós vamos, e congresso, etc. É muito individual a ação com a população em situação de rua, porque é assim, como eu falei, eles têm cachorro, a maioria deles tem cachorro. Então eu estou num dispositivo de saúde. Aí eu não vou deixar o cachorro entrar. Entendeu? Ou então eu tenho um abrigo, eu não vou deixar o cara entrar com o cachorro dele para dentro do abrigo, ele não vai dormir. Eu tenho um lugar que oferece comida, eu não vou deixar ele entrar com o cachorro, ele não vai se alimentar, entendeu? É o que ele tem de afeto. Então ele tem uma indisposição com alguém, tem questões de facção, de inúmeras coisas. Ele tem uma indisposição com alguém que está dentro do serviço, ele não vai entrar porque não se cruzam. Eu tenho que entender que no contexto dele, eu vou pro contexto dele, não é ele que vai vir pro meu. Né? Então, muitas vezes a gente discute muito isso. O indivíduo não quer ir até o CAPS, ou ele não quer ser atendido ali naquele momento, a gente vai até onde ele está, numa praça, sentado na porta da igreja, sentado na calçada. Eu trabalhei um tempo em associação com o consultório na rua, eu estava enquanto CAPS Belvedere, junto com o consultório na rua na época, e eu lembro que a gente fazia abordagem de rua à noite, e até minha vestimenta mudou, porque assim, o modo como você se apresenta, isso afasta, né? Então a gente combinou, não, gente, vamos colocar um boné, colocar um chinelo e tal, vamos sentar com eles ali, porque todo um contexto para você se aproximar e tentar se vincular. Então, é muito complexo, assim, é uma realidade que só em loco que a gente percebe, mas essa questão do profissional, de como o profissional tenta se vincular, de como ele se porta, é fundamental. A questão do acesso deles também, né, porque eles estão em situação de rua. Não tendo moradia fixa, isso já me dificulta em várias coisas, porque para eu acessar e dar continuidade ali, às vezes migram de um lugar para o outro, isso é complexo. Como que um cara que está em situação de rua no Aterrado acessa facilmente uma unidade que fica no conforto? Né? A gente encontra outras coisas também, porque às vezes não está com a higiene, né, conforme as demais pessoas estão dentro da realidade deles e a higiene que eles estão. Não são bem aceitos no ônibus. Por que ele não pega um ônibus que vai desse ônibus comercial? Mas não são bem aceitos. A população chega a colocar para fora. Né? Então, todo um contexto que a gente tem que driblar isso para a gente chegar até eles. Então, basicamente, o vínculo com a população em situação de rua, o maior desafio é você vincular com eles no território, porque trazer eles para dentro da unidade é quase impossível. São pouquíssimos que vêm. E depois que a gente consegue essa vinculação, aí a gente consegue ali avançar um pouco em tratamento em termos de vínculos. Eu acho que você já respondeu um pouco minha pergunta, né, que era como que o trabalho de rua, né, com essas equipes de abordagem contribuem para construir esse vínculo. E é a melhor forma, né? Pelo que você está falando, muito mais fácil você ir até eles e entrar no universo dele do que querer que ele, né, amplia mais ainda o acesso a essa pessoa a esse tratamento, né? Sim, a gente não tem... quem trabalha isso daí a gente que trabalha já percebeu, não tem como você chegar num grupo em situação de rua e sair falando de dependência química, oferecendo tratamento. Não é por ali, o caminho não é por ali. Não difere de ninguém, né? De nenhum de nós, assim. E a gente escolhe pessoas para se vincular e essa relação que a gente tem
afetiva com as pessoas, a gente não escolhe, isso acontece. Sim. Então, são aquelas... Nós colocamos os profissionais na rua, eles vão fazendo as abordagens e ali a pessoa escolhe, ela se vincula com alguém e aquela pessoa vai ser trabalhada. Isso não necessariamente é um enfermeiro, é um psicólogo, é um médico. Dentro da saúde mental, muitas vezes a gente tem, dentro do CAPS tem toda uma equipe, né? Então, a copeira, por várias vezes, a copeira é a pessoa com quem um paciente tem mais vínculo dentro do CAPS, porque ele toma café, ela dá café pra ele ali, e a pessoa que na hora daquele cafezinho ele tá falando, ele tá abrindo a vida dele. Então, quando a gente vai pra reunião de equipe que vai discutir os casos, a pessoa que mais tem informação do paciente é a pessoa que tá ali lidando com ele na hora da refeição. Sim. Né? O Então, psicólogo que faz né? atendimento não consegue tirar informações dele, mas a copeira, na hora do cafezinho, ela traz ele pro lado dela. Então, gente, aí você trabalha, ele não toma medicação, não adere medicação. Não, vamos falar com a fulana, porque na hora do café ela vai, vamos tomar, aproveita que você tá com o estômago cheio, aqui um remédio. Então tem todo um contexto, assim, ele escolhe com quem se vincular e isso, não escolhe, né? Sim. Ele se vincula a alguém e a gente usa esse vínculo para trazer pro tratamento. Isso é algo que dentro da nossa equipe, no início, desde quando nós começamos as atividades, eu fiz questão muito de compartilhar isso tanto com o Ciro quanto com a Cristiane, que ainda não tinham tanto a prática do trabalho com a saúde mental voltada ao dependente químico, e a gente foi trabalhando e construindo isso, porque em muitos momentos a maioria dos atendidos das pessoas que são atendidas por nós, principalmente em comunidade terapêutica, é o público masculino. Então, eles teriam uma facilidade provável de se vincular ao Ciro, por também ser um homem, ser o único homem da equipe. E aí a gente foi construindo toda essa proposta. A escuta de todos nós vai se encontrar em algum momento para a continuidade do trabalho realizado por todos. Então, em muitos momentos, eu fiz escutas e compartilhei com eles de determinadas questões e vice-versa. Sim, com certeza. Com certeza. Eu me pegava muitas vezes lá no início, assim, com demandas muito complexas. Eu falei, gente, eu não sou psicólogo, eu não consigo. O que eu vou fazer com essa informação? Eu ficava com aquilo borbulhando dentro de mim. Mas não, mas aí a saúde mental, o CAPS em si, a rede, como ela é organizada, essa troca, né, essa articulação que a gente tem, os casos mais complexos, principalmente população em situação de rua, nós discutimos só em equipe. Né? Isso é intersetorial, é discussão ampla. Então, e ali a gente consegue dar os direcionamentos. Então, eu conseguia colocar pra fora, porque eu ficava com aquilo, é uma angústia, eu não tenho informação pra lidar com isso. Esse final de semana eu participei de um congresso de nutrição comportamental e fala muito de psicologia. Toda hora eu mandava uma mensagem pra ela: olha aqui, Angélica, olha isso aqui, Angélica. Porque eu acho que, né, você esbarra, a nutrição esbarra também, é aquilo que você falou, a pessoa que tá na copa, que é a hora que a pessoa senta, que ela relaxa, que ela conta uma coisa, que ela se sente à vontade. Então, a nutrição tá muito ligado ao comportamento, ao que você fala, ao que você tá sentindo, as suas emoções, né? Eu vi uma frase que fala, você come as suas emoções, e tem gente que come quando tá alegre, tem gente que come quando tá triste, tem gente que quando consegue comer. Então, assim, as emoções... Então, quando eu vou atender um paciente, muitas das vezes você fazia só o recordatório. Você perguntava assim, olha, de manhã você come o quê? Agora tem um espaço do que você comeu e como você estava se sentindo. Justamente para você entender o vínculo do que você sente com o comportamento. Eu peguei um paciente esses dias, ele falou assim, eu pedi hambúrguer. Aí tava assim, minha filha chegou. Ele é separado e a filha só vai vê-lo de vez em quando. Aí passou mais uns dias, eu fiz calabresa com mandioquinha, minha filha chegou, é o que ela gosta. Minha filha pediu uma pizza. Então, toda vez que ele pedia algo muito fora do que... E ele come super regrado. De manhã é um suco de couve com não sei o que, ele pedala não sei quantos quilômetros. Então, não combinava aquela calabresa com mandioca à noite. 11 da noite, porque a filha chegou e é a hora que ele tinha com ela. Então você percebia que na tentativa de agradar a menina, ele fazia aquilo. Eu falei, vamos tentar outras formas de agradar a filha, que não seja só com o que ela quer comer, um hambúrguer, pizza. Então, assim, como a alimentação tem essa ligação, né? E aí é muito isso, como a gente precisa dividir, acho que todas as áreas, né? Porque você tá falando de alimentação, entra na psicologia, você vai atender ali uma questão que seria da enfermagem,
tem isso que você olha para aquilo e você fala, como é que eu resolvo isso? Não resolvo sem a psicologia. Assim como diversas vezes também algum aluno, né, ou algum paciente nosso do projeto veio e compartilhou comigo alguma situação, se sentiu à vontade, criou um vínculo, e aí eu tive que compartilhar com a Angélica até para eu saber qual seria a minha conduta, como que eu agiria com aquela pessoa. Não que eu fosse o acalento ou o ombro amigo daquela pessoa para resolver o problema, mas como ela se sentiu mais confortável comigo, eu tinha que me preparar para também fazer essa devolutiva. Afinal de contas, nossa equipe, apesar de dentista, eu tenho que fazer o papel de acolhimento também, independente da minha profissão. E isso a gente discute muito entre a gente, né, Angélica? Até como ser humano, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa ter esse olhar diferenciado para saber atender da melhor forma e ajudar aquela pessoa. Até porque em alguns momentos, é claro, a gente vai fragmentar o que é de cada área. Sim, mas a gente está olhando aquele indivíduo ali como um todo. Como um todo, justamente. Cada um traz a sua contribuição dentro da sua formação. Sim. E no caso da saúde mental, a gente faz o projeto terapêutico. Né? Exatamente. Que é singular, é só dele, é exclusivo. Sim, e fundamental para o trabalho. Essa foi até uma das questões que acho que mais a enfermagem fica com duas questões, que a enfermagem fica bastante assustada. É porque a gente sai da formação, a enfermagem tem uma ação sistematizada, né? Você faz diagnóstico de enfermagem, diante daquilo que você observa, você estipula as ações, né, que a equipe vai ter, de enfermagem vai ter. E aí, dentro do contexto de saúde mental, de CAPS, a gente monta um projeto terapêutico. Esse projeto terapêutico é multidisciplinar, né? A gente coloca todo mundo e entendendo a necessidade individual do paciente, junto com ele, a gente traça aquele projeto, que é o que ele vai, qual o tratamento que ele vai receber, o que ele está disposto a fazer e tudo. Legal. E a outra coisa é que a gente, na formação também, é uniforme, jaleco, etc. E dentro da saúde mental, não. A gente está lá inserido e é aquela coisa, abolir o uniforme. Então, isso daí acho que sai da formação também, meio que essa visão, eu sou do hospital, não. Saúde mental é outro ambiente, outro mundo. É um universo fabuloso, né? Fabuloso. Não é à toa que eu tenho uma mesma pós-graduação que você, que é de saúde mental com ênfase em dependência química. Essa coincidência aqui. William, a gente sabe que hoje o suicídio ainda é visto como um tabu muito grande pela sociedade. Como a gente pode falar sobre isso de uma forma responsável e ao mesmo tempo preventiva? Porque dentro da saúde mental a gente lida muito com as ideações suicidas, com os casos, né, de tentativas também de suicídio. Então eu acho que a gente, nesse nosso espaço, é muito importante a gente ter essa fala de alerta também sobre essa situação. Sim, então durante um tempo, né, até nós fizemos esse projeto de prevenção ao suicídio, nós fizemos uma pesquisa durante 2 anos, e essa pesquisa o resultado dessa pesquisa a gente vai levar à criação de um centro, do Observatório de Suicídio aqui no município de Volta Redonda. Inclusive isso está no Pacto Municipal de Saúde, e por ali a gente vai conseguir monitorar as pessoas que já tiveram alguma tentativa, para a gente dar sequência no atendimento e estar ali presente. Hoje, segundo há um tempo atrás, o último estudo que eu li, não lembro de onde, mas eu acho que era da Fiocruz, a gente tem uma morte a cada 45 minutos por suicídio. Isso tem um tempo que eu tinha lido essa estatística. É muito complexo, porque se a gente entender um pouquinho o contexto do outro, né, se a gente conseguir ter a sensibilidade de seja por expressão corporal ou por escuta mesmo do que a pessoa traz, muitas vezes não traz, mas a maioria das vezes traz. Se a gente conseguir escutar e ter um mínimo de sensibilidade, a gente consegue prevenir, né? Eu percebi na minha prática que a maior parte das pessoas que chegavam pra gente, né, com ideação suicida ou com tentativa de suicídio, partia da solidão, né? As pessoas não tinham com quem compartilhar. Eu lembro que teve um dia que isso pra mim pessoalmente estava muito difícil, eu já não aguentava mais atender. E eu tinha decidido, não vou atender mais, não quero mais trabalhar com isso porque tá me fazendo mal, nem terapia eu tô colocando isso pra fora. Porque em saúde mental não fazer terapia é impossível, né? A gente tem que fazer. E eu passei, era na véspera de Natal, fui pegar uns talheres para montar o almoço de Natal. Atravessando o viaduto, tinha uma senhora atravessada, sentada e pronta ali para fazer.
Aí a nossa van parou, eu pedi pro motorista parar, ele tava com uma assistente social junto, o motorista parou, eu corri para pegar a senhora, consegui tirar a senhora da coisa, ela jogou o corpo, e naquele parapeito baixo, quase que eu vou junto, aí o motorista e a assistente social me prendeu pela roupa, me segurou junto com a senhora, e ela começou a me bater, me esmurrar na rua, e quando a gente chegou no hospital, na urgência, que ela se acalmou, que foi aquela coisa, ela veio falar que os netos estavam indo embora para fora do Brasil, um filho estava no São Paulo, uma filha estava acho que no Rio, e ela estava sozinha. A Associação dos Aposentados ela não estava se adaptando com o grupo da Associação dos Aposentados, e ela não estava convivendo com ninguém, então ela não via mais sentido, ela não tinha produção. Então eu acho que assim, a rede de apoio, né, quem está por perto, a pessoa apresenta sinais. Sim. O protocolo diz que essa manifestação dessa vontade por 2 semanas já é um indicativo suficiente. A pessoa também que já tentou uma vez é um indicativo mais que suficiente para você monitorar, né? E a gente percebe, tá com queixas, tem perda recente, tem tristeza recorrente, tá mantendo isolamento, né? Tem um comportamento diferenciado, às vezes até na própria autoestima, né? Que você vê que a pessoa não tá se cuidando, tá com aquela aparência mais desleixada. Então são sinais que a gente observando, a gente consegue identificar minimamente para chegar junto. E aí, como é que você tá? Né? Para trazer a pessoa para perto, para promover aquele espaço de escuta, porque a maioria das vezes a gente só precisa falar. E a pessoa não se sentir com utilidade, isso eu vejo muito em consultório. Viúva, assim, parece que a pessoa perde o sentido da vida, né? Ela começa muito com essa questão de que não vale a pena viver. Perde a graça, né? Porque vai muito da forma como ela percebe a sua integração ali naquele meio. Isso. Né, a sua participação naquele meio. Eu já tive alguns casos que eu atendi de profissionais da segurança pública que chegaram até mim e falaram assim: Angélica, a gente está com uma pessoa que a gente precisa de ajuda. Falei, traz, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que a gente consegue fazer. E na época eu estava trabalhando na Secretaria de Direitos Humanos e eu fiz uma primeira escuta, acessei a rede de saúde mental, busquei os colegas para a gente poder dar um segmento, porque eu particularmente eu não ia poder fazer muito mais do que um acolhimento e um encaminhamento para a rede. E graças a Deus deu tudo muito certo. De vez em quando eu encontro com esse profissional e ele fala para mim assim, ainda me chama de doutora. Doutora, você teve um papel fundamental na minha vida, porque eu acho que se fosse você eu não estava mais aqui não. Então, assim, isso tudo mexe muito com a gente, né? Os colegas que perceberam e os colegas de trabalho perceberam que ele estava apresentando uma alteração no comportamento, estava ficando muito mais quieto, mais introspectivo e buscaram por um suporte. Ou seja, a gente tem como, quando a gente tem essas pessoas no nosso meio, a gente consegue ter um pouco de olhar quando ela começa a apresentar algumas alterações de comportamento. Então eu acho que cabe muito a cada dia que passa a gente romper ainda esse olhar de tabu que o suicídio ainda tem na sociedade e da gente alertar que todos esses sinais que a gente sabe que são evidentes, né, nas ideações e até mesmo das pessoas que já tiveram uma tentativa de suicídio, eles podem ser percebidos por quem está por perto. E se a pessoa não sabe o que fazer, ela precisa buscar ajuda para que a gente aí sim possa realmente ajudar a quem está necessitando desse nosso olhar de cuidado. É não banalizar, né, aquilo que a queixa que o outro traz. Exatamente. Assim, até dentro de casa mesmo, a gente está tão acostumado, né, às vezes com cansaço, chega tarde do trabalho, aí a mãe, aquela avó, aquele pai que está lá sozinho o dia todo, vem e se queixa, a primeira, queixa a segunda, né, e você leva aquilo como carência. Não, escuta, porque muitas vezes tem ali a depressão instalada, aquilo tá aumentando e você não está se dando conta, você não está presente no dia, por causa da nossa questão de vida mesmo. E aquele momento que você tem de oferecer escuta, de mostrar que você está junto, né, de oferecer apoio, você acaba banalizando. Sim. Isso é imprescindível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dessa forma, de tudo que a gente está conversando, como que deve ser construída uma rede de apoio eficaz nesses momentos de crise para essas pessoas? E qual que é o papel dos serviços públicos em relação a esse acolhimento? Bom, a rede de apoio nós identificamos muitas vezes através da própria pessoa, né? Em situações de crise, quando a pessoa chega para o serviço de saúde,
que está com a ideação suicida tem planejamento, né? Ela já sabe o que ela quer fazer, ou então ela está planejando. Isso é muito analisado. Se ela tem família, se ela tem amigos, se ela tem afeto, se ela tem uma rede de apoio ali construída, a gente fica mais seguro. Então a gente traz a família para dentro do tratamento, faz todo o contexto de trabalho familiar para entender, para esclarecer, para aproximar o paciente e a família, para conseguir trabalhar isso em rede ambulatorial, em CAPS. E se não tem essa rede de apoio, a gente tem que minimamente estabilizá-la para depois tentar trabalhar alguma coisa na comunidade, que seja dentro de igreja, que seja com algum afeto, algum vínculo que ela tenha com um amigo, dentro de um vizinho. De alguma forma tem que se estabelecer. A gente tem a alta, ela tem que ser responsável, só em casos de rede de apoio. Mesmo estabilizado, porque assim, a questão de saúde mental, o adoecimento em si, que gera esse risco, né, de morte, pensamento de morte, ele é grave, ele não vai se estabilizar de uma hora para outra. Essa continuidade tem que se dar em CAPS, muitas vezes em CAPS, e com o apoio de alguém próximo para monitorar e para também levar essa pessoa, se necessário, para o serviço. E quais sinais, William, a gente deve observar para identificar alguém que precisa de ajuda, né? Você já falou alguns que normalmente ela fala, ela dá, né, ela comenta que acha que a vida não está valendo a pena, tem algumas queixas, falas, né? Assim, algumas queixas. A pessoa apresenta queixas gerais de vida, de satisfação com a vida, até a própria manifestação de não querer mais estar vivo, planejamento, a questão da vestimenta, da autoestima, do isolamento. A gente percebe que o adulto tem um tipo de comportamento, o adolescente tem outro totalmente diferente, né? O adolescente que está em sofrimento, a gente percebe, bota blusa de manga comprida, porque a mutilação, o corte tira um pouco da dor, ele consegue descarregar aquilo. Então, varia como idade, varia como classe social, né? Isso varia muito. Mas a identificação não é complicada, porque é você identificar, você saber identificar e estar aberto para identificar. O sofrimento ele não vem escrito na testa, mas a pessoa, você consegue saber, né? Pelo comportamento. Uma pessoa do trabalho, uma pessoa que sempre chegou alegre no meu trabalho, dali a pouco, ou um dia esquece de falar bom dia, ou então tá mais fechado, não tem aquela troca de antes. Peraí, o que tá acontecendo? Algum problema em casa deve ter. E assim, às vezes a gente não quer ouvir o problema do outro, você não procura nem saber o que tá acontecendo, e é nisso que a gente erra, né? Que no outro dia esse colega pode estar ali adoecido e você deixou de ouvir. Então, o principal, os sinais ele vai apresentar alguma alteração comportamental, ou não vai apresentar, porque também não existe uma regra, e fazer a escuta e analisar os sinais, o que ele vira apresentar diferente, de comportamento diferenciado. E buscar por ajuda, né, William? Sim. A gente sabe que a grande maioria das vezes as pessoas vão observar essas alterações de comportamento, mas elas não vão saber a quem recorrer para buscar ajuda. E a gente sabe que dentro do nosso município aqui de Volta Redonda, a gente tem uma rede de saúde mental bem estruturada, bem organizada, mas também a gente tem as unidades básicas de saúde, que são as mais próximas da grande maioria das pessoas, e que também tem como dar um suporte de um primeiro atendimento e um encaminhamento para a rede de saúde mental especificamente, né? Sim, na realidade qualquer pessoa pode dar esse suporte inicial, e ou ela procura a unidade de saúde ou ela procura alguém em quem ela confie, né, até chegar à unidade de saúde. Como você falou, a gente tem uma rede estruturada, atenção básica, a saúde mental, mas cabe dizer que os CAPS, né, pela política do CAPS, ele é porta aberta. Qualquer pessoa pode acessar e não precisa de encaminhamento. Eu estou em sofrimento, necessito ali de ser atendido, ele vai chegar e ele vai ser atendido. E a nossa equipe, ela já é qualificada desde que entra para o trabalho para inicialmente entender desde a recepção, né, ela já tem a qualificação, o feeling para começar ali nesse primeiro contato a entender a demanda dessa pessoa, até para estabelecer ali, não é urgente, eu preciso que atenda agora, né? E aí traz para o atendimento dentro, de repente sair uma demanda inicial não é tão urgente, mas aí a gente consegue dar um direcionamento assim nos 3 dias, direcionar isso na agenda. Mas nosso atendimento de saúde mental é porta aberta justamente por causa disso, porque os CAPs são para atendimento de média e complexidade em diante, e qualquer pessoa pode acessar, não precisa esperar encaminhamento, passar por nenhum lugar, não.
né? Cabe dizer também que qualquer unidade, isso a gente leva em consideração as urgências, pronto-socorro, UPA, serviço odontológico, onde você tiver, tem afinidade com alguém, coloca aquilo para fora. A gente, enquanto profissional, enquanto ser humano, tem a obrigação de oferecer apoio. Sim, com certeza. William, gostaria de agradecer imensamente pela nossa conversa rica, humana e cheia de informação, de extrema importância para quem trabalha e para quem vive questões relacionadas à saúde mental. William, muito obrigado pela sua participação aqui. E para você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio. Pode ser que mais pessoas se beneficiem dessa conversa. Continue com a gente aqui no Circuito pela Vida. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Até.